Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho Dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 8. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Vamos lá no item 5. Item 5, pecado por pensamento, adultério. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher ou um homem com mau desejo para com ela ou ele, já em seu coração cometeu o adultério. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 27 e 28. No item 6, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, só para a gente entender qual o sentido dado por Jesus à palavra adultério. Jesus costumava empregá-la para designar não só toda ação má, mas todo pecado, todo e qualquer pensamento mau. Então ele dizia, aquele que houver olhado uma mulher ou um homem com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Para Jesus, adultério não é só quem trai o cônjuge, mas todos os que infringem a lei divina. Por que constitui infração à lei de Deus desejar mal ao trem, mesmo que não chegue a praticá-lo? Certamente que sim, pois se houve o propósito de praticar o mal, também houve a falta. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o consuma por falta de ocasião, é tão culpado como se tivesse cometido. Naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, no item 7, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude de seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se. Por quê? Ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto o seria se cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem a ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Como agem os espíritos mais evoluídos quando assaltados por um mau pensamento? Repelem-no com energia. Assim,
Ainda que se lhes apresente oportunidade, não cederão. Para estes mesmo, o mau pensamento se lhe torna ocasião de adiantamento, porque eles o afastam de seu coração. Naquele a quem a ideia do mal acode, mas que a repele com vigor, há progresso em via de realizar-se. Um espírito adiantado, que já alcançou níveis superiores de progresso, tem maus pensamentos? Não. Os espíritos elevados apenas do bem se ocupam e só nele pensam. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Restará alguma oportunidade àquele que ainda se compraz na prática do mal? Sem dúvida que sim. Porém, seu progresso espiritual dependerá do esforço que fizer, no sentido de combater as más inclinações e cultivar pensamentos de paz e fraternidade. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco das suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Então, à medida que vai tentando melhorar, já está avançando, está começando a evoluir. Que efeito exerce sobre nós praticar ou desejar o mal a respeito de alguém? Tudo o que fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom, seja de mal, provoca reação sobre nós em bênçãos ou sofrimentos. O mau pensamento provoca intranquilidade e amargura. Os bons, ao contrário, nos enche o coração de paz e contentamento. Que lição podemos tirar deste estudo para o nosso dia a dia? A que devemos manter nosso coração livre de pensamentos mesquinhos, inferiores, e nos esforçar por cultivar pensamentos elevados, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Orai e vigiai, disse Jesus, pois orando atraímos bons pensamentos, inspirados por espíritos elevados. Mantendo-nos vigilantes, repelimos os maus pensamentos, purificando nosso coração. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Um bom domingo a todos. Que Jesus nos abençoe.